Amém. Antes de nós sentarmos para ouvir a palavra de Deus, preste atenção, por favor. Eu quero pedir uma oração para vocês, e eu quero que vocês não só orem agora, mas eu quero que vocês continuem orando. Faltam 40 dias para as 2 concentrações que nós vamos ter no Pacaembu. Coloca ali, está a arte, né? A família ao pé da cruz. O diabo nunca vai ter família. Deus tem, mas o diabo nunca vai ter família. Ele odeia a família, ele luta para destruir a família. Se ele conseguir acabar com a família, ele acaba com a sociedade. E ele sabe o quanto uma família nos abençoa, nos aproxima de Deus. Por isso que ele joga tão pesado contra a família. Mas Deus escolheu essa sexta-feira da Paixão, dia 18, nesse lugar. Mostre aí a foto, por favor. Onde é esse lugar? Pacaembu. Nós vamos ter 2 concentrações. A parte do campo vai ser toda forrada, e nós vamos ter ali 80 mil pessoas buscando esse Jesus vivo. E uma dessas 80 mil pessoas é você com a sua família. A primeira vai ser 10 da manhã e a segunda vai ser 17 horas. Então nós vamos ter na sexta-feira da Paixão as reuniões, as concentrações de fé no Pacaembu. E eu queria orar junto com vocês para que Deus abençoasse, não houvesse nada de ruim acontecendo, para que os seus familiares aceitem e Deus se manifeste na vida de todos que entrarem nesse lugar. Estenda as mãos, coloca a foto do Pacaembu, pode deixar aí, estenda as mãos, por favor. Meu Pai, nós já colocamos em oração esses 2 eventos que serão realizados no mesmo dia, onde o Senhor vai mostrar que está vivo, Senhor Jesus. O Senhor está vivo, e quem está vivo aparece. Que o Senhor apareça curando, libertando, salvando, restaurando famílias. Só em pisar nesse lugar, nós não vamos lá para ver jogos, nós vamos para lá buscar um Deus vivo. Vai ser uma concentração de fé. Imagine a fé de 80 mil pessoas concentrada num lugar só. Eu sei que vai acontecer coisas inauditas, extraordinárias. Que corra tudo bem, meu Pai. Que não aconteça nenhum acidente, que não aconteça nenhum mal, mas que as pessoas cheguem mal e saiam bem. Que de fato essa concentração faça diferença, marque a nossa vida. Que quando ela passar por lá, quando ela lembrar do Pacaembu, ela lembre do que aconteceu na vida dela. Que pessoas te conheçam, que pessoas, meu Pai, recebam do Teu Espírito. Que haja salvação nesse lugar. Diga: meu Deus, me ajude. Quando eu convidar minha família, que os meus familiares aceitem. Toca neles. As pessoas que eu vou convidar, que não são da minha família, mas são do meu trabalho, colégio, da minha convivência, que elas também aceitem e possamos ganhá-las para Ti, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, vai ser uma bênção. Amém? Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo 7. Atos, no capítulo 20, no versículo 7, por favor. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui querendo ouvir uma voz só, e não é de nenhum homem. Embora a boca vai ser minha, mas a palavra tem que ser Tua, meu Pai. É a Tua voz que precisamos, necessitamos ouvir. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Orienta-nos através desta palavra. Ela é tudo para nós.
ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Se o Senhor não nos der entendimento, não vamos compreender nada. Há quem lê a tua palavra e não entende absolutamente nada, mas nós queremos entender tudo. Então nos ajude. Nós entregamos esse momento em tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12 diz assim: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Olha para mim, por favor. Ele colocou o versículo de Atos 4:12 errado, mas é a continuação do 20:12. Mas olha aqui para mim, para você entender isso. Paulo estava pregando o evangelho. Paulo foi chamado para isso. E nesse dia ele pregou bastante. Nesse dia ele prolongou o discurso, a mensagem. E a Bíblia destaca um jovem que estava na janela no terceiro andar. Ele estava no lugar errado. Você sabe que da janela você vê o que está acontecendo fora. Se você está na sua casa, no seu apartamento, e você vai à janela, você tem acesso ao que está acontecendo do lado de fora. E ele estava no lugar errado, e você tem que procurar se avaliar e ver se você está se envolvendo com alguma amizade errada, com algum relacionamento errado, está indo em lugares errados, para que você também não caia. E ele caiu e morreu. E Paulo desceu, abraçou ele, ressuscitou ele e voltou a pregar. Paulo não ficou falando: olha aí, ó, ele que morreu ressuscitou, olha aqui esse grande milagre. Ele não queria que as pessoas saíssem empolgadas, porque o milagre empolga. O milagre, as bênçãos nos alegra, mas não nos sustenta, não nos salva. O que nos salva é a palavra de Deus. É mais importante do que qualquer bênção. E ele ficou ali mais um tempo pregando, ensinando, orientando através da palavra de Deus. E depois viajou e foi embora. O que eu aprendo aqui? Eutico, ele começou a perder o interesse pelo que Paulo estava falando. E começou a ser vencido pelo sono. Quando a pessoa começa a perder o interesse pela palavra de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas espirituais, e as coisas lá de fora começam a chamar a atenção delas, então ela começa a cair.
e cai feio. Eu já atendi mães, não foi uma só, foram várias que disseram: bispo, a minha filha jovem, a minha filha pensava que não tinha ninguém para ela aqui dentro e começou a achar que tinha que arrumar um namorado lá fora, e sofreu muito por causa disso. Se afastou de Deus, olha, foi inferno na vida dela. E quando voltou arrebentada, sofrendo. Porque nós nos afastamos de Deus, vamos cair nas mãos de quem? Você sabe na mão de quem? Você sabe, quanto mais se afasta de Deus, mais se aproxima do mal. Não tem jeito. Então, quando as coisas lá fora começam a encher os nossos olhos, é sinal de queda. É perigoso. Ele não caiu de uma hora para outra. Ele foi pegando no sono. Ele foi sendo vencido pelo sono, até que veio a queda. E não foi só ele que caiu. A Bíblia está cheia de exemplos, e nós também temos nos nossos dias vários exemplos de pessoas que caíram na fé, caíram espiritualmente falando. Eutico foi dormindo e cada vez dormindo mais, até que o sono ficou tão pesado que ele desabou. Cuidado, porque você tem uma alma. Cuidado. Uma vez o Senhor Jesus repreendeu Pedro e os discípulos que estavam com ele, porque não era hora de dormir, era hora de vigiar. Era um momento difícil, era um momento crítico, e eles estavam dormindo. Se você brincar com sua vida espiritual, olha bem para mim agora, entenda isso. Se você, eu, qualquer pessoa brincar com a vida espiritual e morrer sem salvação, nós vamos ver quem não queremos ver. Nós vamos sofrer o que não queremos sofrer. Nós vamos passar pelo que não queremos passar. Se você morrer sem salvação, você vai ver o diabo e não Deus. Você não vai ver o céu, você vai ver o inferno e depois o lago de fogo. E isso é sério. Isso não é brincadeira. Isso me traz temor, porque eu estou falando da eternidade. E se os nossos olhos não forem para a eternidade, nós vamos nos iludir com as coisas aqui embaixo, com as coisas aqui nesse mundo, e vamos perder o que Deus tem de melhor para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou em um lugar tão maravilhoso. Antes do pecado entrar e eles serem expulsos, era um lugar maravilhoso. Não tinha dor, morte, miséria, preocupação com nada. Era um lugar perfeito. O pecado estragou tudo, mas o céu não se compara com o jardim do Éden. É muito melhor. Você tem que lutar para ir para lá. Eu também tenho que lutar para ir para lá. E a nossa luta tem que ser diária. Nós não podemos brincar com isso. Cuidado, você que vive se apoiando nos seus achismos. Ah, eu acho que morreu e acabou. Você ouviu alguém falar e você tomou isso para si e você acha que morreu e acabou. O livro que fala a verdade sobre o que acontece depois da morte é esse aqui, tá? Não é o que eu acho, não é o que você acha, é a palavra de Deus. Tem pessoas que pensam assim: não, eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa. Não tem ninguém bom. Jesus disse: bom é quem? Bom é Deus. Não existe ninguém bom. Nós acertamos, mas também erramos. Nós sofremos injustiças nesse mundo, mas também já cometemos injustiças, porque nós somos seres humanos. Bom é Deus.
Se você é uma pessoa que se prende na sua bondade, nas suas caridades, achando que você vai ser salvo por causa disso, você está perdido. Não tem salvação pela bondade de ninguém. Isso é nossa obrigação como ser humano. Não morre e acabou, pelo contrário. Acaba a vida nesse mundo e começa na eternidade. E só tem um que pode te salvar. Não é a sua caridade, sua bondade, não é os seus achismos. Ah, bispo, eu acho isso, eu acho aquilo. O que faz a diferença é o que está escrito. E aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, olha que interessante. Atos 4, 12. Olha só. Posso ler? E em nenhum outro há o quê? Salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser o quê? Salvos. Olha para mim. Às vezes a pessoa se apoia muito na igreja. Nenhuma igreja te salva. Nem igreja A, nem B, nem C. Em todas as igrejas, por mais que pregue o evangelho, que fale a verdade, vai ter salvos e perdidos. Vai ter os que levam a sério e os que brincam com as cores de Deus. Você pode adquirir muita fama, muito dinheiro, mas eu duvido que você vai se livrar das consequências das suas atitudes. Duvido. Você vai colher aqui, ainda vai colher na eternidade. Não há salvação por outro, a não ser por Jesus. Há quem fica cheio de orgulho, dizendo que é de tal religião, de tal igreja, mas não vai te salvar. Só Jesus é que vai te salvar. Se você reconhecer os seus pecados, os seus erros. Ele nos mostra não para nos condenar, mas para nos salvar. Salvar a nossa alma. O que Ele quer é salvar o máximo de pessoas. Deus quer que você vá para o céu. Sabia disso? Nós estamos tão acostumados com esse mundo, que quando começamos a ler o Apocalipse, quando começamos a entender um pouco da eternidade, conseguimos ver a diferença do que é nesse mundo. Por exemplo, vai em Apocalipse 22, versículo 1. Olha que interessante. Não precisa nem de ajuda, né? O último livro da Bíblia. 22, 1. Vamos ler. Acharam? Olha para mim agora, por favor. Não se iluda com sua vida aqui. Ela está indo embora. Você deve ter conhecidos e familiares que você viu correndo há anos atrás e hoje você vê andando bem devagar. Se não está acontecendo com você, devido à sua idade. Você conhece pessoas que pegavam peso, hoje para pegar uma coisa leve tem dificuldades. A nossa vida está indo embora. Não se iluda, não pense que morreu, acabou, que a vida é só aqui. Pense no que vem pela frente, para que você venha investir no que você tem de mais valioso, que é a sua alma. Eu louvo a Deus pela igreja, que nos dá todo o suporte. Tem de tudo na igreja, de tudo, para nos dar apoio.
tem o estudo da palavra, tem os cultos de quarta, de domingo, para dar manutenção à nossa vida espiritual. Temos uma plataforma que é o Univer, só com coisas de Deus, filmes, séries, só coisas de Deus, novelas bíblicas, mensagens. Nós temos jejum de Daniel, para nós termos cuidado com o que ouvimos, com as coisas seculares, para nos equilibrarmos. Temos agora o jejum de Zacarias, não sei se você está, mas nós começamos semana passada, 21 dias sem reclamar. Há quem está enfrentando mais dificuldade nesse do que em qualquer outro, porque era viciado em reclamar. Mas Deus quer que venhamos viver de acordo com o quê? Com a palavra dele, dando graças por tudo. Graças a Deus. E quantas vezes eu me peguei nesse jejum, quando eu ia reclamar, eu estava falando uma coisa na metade da palavra, graças a Deus. Do nada, graças a Deus. Às vezes, Puma, como está quente hoje, graças a Deus. Às vezes um graças a Deus mais fácil, às vezes um graças a Deus mais difícil, mas estou dando graças a Deus por tudo. É Deus nos mostrando como Ele quer que venhamos viver, para não comprometermos a nossa salvação. Olha o que diz Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água de quê? Da vida, claro como cristal. Imagine como deve ser bonito, hein? Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali, isso aqui é legal, ó, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Agora, olha o melhor de tudo. E verão o que? O seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus as ilumina, e reinarão para todo o sempre. Olha para mim agora, vamos pensar. Quem já viu Deus? Moisés viu as costas. Ninguém nunca viu Deus, mas um dia nós vamos ver, e vamos contemplar a beleza da sua santidade. No céu, no centro da cidade santa, vai ter o trono de Deus, em um rio lindo, cristalino. Ali vai ser tão iluminado. Quando você vai em um lugar iluminado, fica bonito, porque a luz traz o brilho. A luz ali vai ser Deus. Aqui nós estamos acostumados, vai chegando a tarde, final da tarde, o começo da noite, começa a escurecer. Lá nós nunca mais vamos ver escuridão. Lá não vai ter noite, lá não vai ter trevas, lá só vai ter luz. Lá você vai ver Deus. Lá não vai ter maldição, lá não vai ter doença, lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Você está lutando para ir para lá? Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação. Quem você mais agrada é quem você mais atrai. Se você está agradando o diabo, você está atraindo ele para a sua vida. E quando você partir desse mundo, você vai ficar com ele.
Se você agrada a Deus, então você atrai Deus para a sua vida. E quando você partir desse mundo, você vai para Ele, por causa do Senhor Jesus. Quando nós paramos para meditar, para termos uma noção melhor sobre a salvação, por nos dar tanta esperança, tanta alegria. Eu não sei se você já tem a alegria da salvação. Eu não sei. Eu não sei se você caiu, mas se você caiu como Eutico caiu, o Espírito Santo vai te abraçar e vai te levantar, como Paulo abraçou ele e levantou ele. Se você está sujo, Ele vai te limpar. Eu louvo a Deus porque nós chegamos assim mal e Ele nos faz ficar bem. Por isso que não dá para trocar Ele por nada. Eu não sei se você já está na direção certa. Eu não sei se você creu quando você ouviu a palavra de Deus. Mas eu não posso fazer isso por você. Eu não tenho condição de crer no seu lugar. Isso é pessoal, isso é individual. Isso depende exclusivamente de você. Eu não posso decidir por você. Eu posso te ensinar a verdade. Porque eu não quero que você se depare, quando você morrer, com o diabo, com o inferno. Eu não quero que você veja quem você não quer ver. Nós preparamos um vídeo e eu queria que você prestasse atenção. Desde o princípio da humanidade, Ele esteve presente. O fogo nos aquece em dias frios, ilumina a escuridão. Com ele, purificamos o ouro, cozinhamos o alimento que nos sustenta. O domínio do fogo transformou a humanidade. Mas e quando este elemento sai do controle? Quando as chamas avançam sem piedade e consomem tudo ao redor. O fogo deixa de ser nosso aliado e se torna nosso pior inimigo. Ninguém encara o fogo sem temor. O corpo humano não o suporta. Basta um instante em contato direto para a pele gritar em dor. Basta um ambiente aquecido acima do suportável para faltar o ar. Basta a roupa começar a arder em chamas para o desespero tomar conta. Como controlar as labaredas? Como apagar as chamas que devoram casas? Como se livrar do fogo que devora o corpo? Naturalmente, as pessoas tentam escapar. O instinto mais básico grita dentro delas: foge! Sai daqui! Você não vai suportar. Mas e um fogo do qual ninguém pode fugir? Um fogo que queima até a alma, sem jamais se apagar. Impossível de se extinguir. Onde não há alívio. Onde o choro e o ranger de dentes são para sempre. Esse fogo não podemos mostrar em imagens. Só podemos ilustrar. Mas, infelizmente, muitos experimentarão esse fogo na pele, pessoalmente. E naquele dia, não haverá para onde correr. Não haverá saídas de emergência. Não haverá mais resgate. Nem heróis que arriscam a vida para salvar.
recompensa já terá sido dada. E então a única certeza será essa: o fogo nunca se apagará. O tormento nunca terá fim. Mas hoje ainda há tempo, ainda há escolha, ainda há esperança. Porque enquanto você está vivo, esse destino não é inevitável. Alguém sentiu na pele a dor que não era dele, para que você não precise sentir. O inferno é real, mas a salvação também é. E a decisão está em suas mãos. Trocar o céu pelo fogo do inferno. Trocar Deus pelo diabo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você que não quer entregar sua vida a Jesus, e Ele tem falado com você, te chamado, te dado muitas chances, eu oro a Deus para você não morrer. Eu oro a Deus para que Ele te guarde, e você não chegue na morte sem ter entregue a sua vida 100% para Jesus. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de ti, porque você não sabe o que vem pela frente. Por isso que você não se decidiu ainda. Para morrer, não tem que estar doente, não tem que estar velho. Para morrer tem que estar vivo. A semana que passou você viu, você deve ter tomado conhecimento de um médico novo, que trabalhava com longevidade para as pessoas viverem muitos anos, e ele teve uma parada cardíaca e morreu cedo. Nem imaginava que iria morrer com a idade que morreu. Eu não posso brincar com uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Eu não posso brincar com isso. Nós fazíamos um culto no Rio de Janeiro, e na saída do culto, no portão da igreja, um homem morreu. E se nós não tivéssemos pregado sobre salvação? E se não tivesse dado a chance para ele? Eu não sei quantas chances você vai ter. Eu não sei. Eu não sei quantas pessoas o Espírito Santo vai conseguir salvar hoje. Mas se você permitir, Ele vai te salvar. Ele vai te ajudar. Talvez você ainda esteja iludido com as coisas desse mundo, com sua vida, com seus bens, com seus projetos, que você nem sabe se vai realizar. Eu não posso decidir por você. Eu posso te ensinar, eu posso orar por você. Mas você aceitando ou não, eu fico feliz por você estar aqui. Porque você está tendo a oportunidade de ouvir sobre a salvação. Você está tendo a oportunidade, de ouvir a palavra de Deus. Se você morrer sem salvação e ver o diabo, foi porque você não quis a salvação, foi porque você não creu, foi porque você ficou preso nos seus achismos e você não quis entregar os seus achismos a Deus. Mas não tem problema, cedo ou tarde a morte vai chegar e você vai ver quem está certo, são os seus achismos ou a palavra de Deus. Eu não estou pregando o que eu quero. Eu não estou pregando o que eu acho. Eu estou pregando a palavra de Deus. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Você não vai ter 2 vidas, 3 vidas, 7 vidas. Uma só. Saiba bem o que você está fazendo. Pense bem antes de agir. E saiba que no mundo espiritual não tem coluna do meio, neutralidade. O fato de você não decidir já mostra de que lado você está. O Senhor Jesus está te chamando para o lado dele.
Talvez seu orgulho, sua vaidade impeça você de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Ele preparou um céu tão legal. Mas você fica tão preso a esse mundo que fala, não quero pensar nisso agora, só fala em morte, só fala dessas coisas, porque você é tão preso aqui, e sua vida está escapando, está indo embora. Olha a sua idade, olha a vida passando tão rápida, indo embora, e você tão presa a ela, e Ele tem um oceano infinito para você de vida. Sua igreja não, sua religião não, sua bondade não, seus achismos não, mas Jesus salva sim, quem é humilde e quer salvação. Fiquem todos em pé. Mais uma vez, Ele está te convidando ao arrependimento. Talvez algumas vezes você já teve até vontade de se entregar a Jesus, e você ficou, vou, não vou. Mas essa noite é sua noite. É a noite de você se render aos pés de Jesus, de você enxergar seus pecados, porque eles querem te condenar. Os seus pecados querem te condenar. Sabe por que Jesus morreu e ressuscitou? Porque Ele não tinha nenhum pecado, e a morte não pôde segurar Ele, porque o salário do pecado é o quê? A morte não podia segurar, porque não tinha pecado, Ele só estava ali, sofrendo em nosso lugar. Por isso que eu amo, por isso que eu prego, pelo que Ele fez por mim na cruz. Eu quero orar por você, que hoje quer se render a Jesus Cristo. Tenha coragem, tome essa decisão, e você vai ver a vida que você vai ter. O mundo vai ficar cada dia pior, mas o seu mundo vai ficar cada dia melhor, porque Ele vai guardar você enquanto você estiver aqui, e quando você partir desse mundo, vai partir para a vida eterna. Se você quiser, eu só não posso te obrigar. Se você quiser, vem aqui na frente agora. Vem entregar a sua vida a Jesus. Só você que não entregou, só você que ainda não se decidiu. Não venha no embalo, não venha porque outros estão vindo. Venha se você quer que o sangue de Jesus te limpe, te lave. Venha se você quer, antes de chegar a sua hora de partir desse mundo, você quer ter a vida eterna. Saia do seu lugar e vem aqui fazendo dessa canção a sua oração. O dia vai chegar. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Levante aí, por favor, a sua Bíblia. Meu Pai, fala conosco agora, orienta-nos através da Tua palavra. É a Tua voz que nós queremos ouvir, não a voz do mal, do nosso coração, das preocupações, não, meu Pai, mas a Tua voz, que venhamos entendê-la, que venhamos ter coragem para praticá-la, que o Senhor use a minha boca e fale com todas essas pessoas, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar com você hoje, diga com fé, amém. Graças a Deus. Vamos aprender com Zacarias. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Olha para mim, por favor. Aqui deixa claro que era um tempo difícil. Se você procurar saber quem era Herodes, você vai ver que era um homem muito perverso, maligno. Era um tempo difícil. Nós também estamos vivendo um tempo difícil no mundo. As coisas não estão fáceis. As coisas acontecem do outro lado do mundo e abalam a economia no nosso país. Surge uma guerra bem longe do Brasil e afeta nosso bolso. Nós estamos vivendo
dias difíceis, não são dias fáceis. E a Bíblia diz que os dois eram justos. Olha o versículo 6. E eram ambos justos perante quem? Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Os dois eram justos, irrepreensíveis. Ele era um homem de Deus, ela era uma mulher de Deus. Só que eles não tinham um filho. Naquela época, a mulher ser estéril, uma mulher não dar luz a um filho, era algo vergonhoso, era algo muito difícil. A mulher de Jacó disse assim: dai-me um filho, senão eu morro. Vocês lembram das humilhações que Ana, nós já pregamos sobre isso aqui, sofreu na mão de Penina, que pirraçava, que humilhava, porque ela não dava luz a um filho. Era uma situação vergonhosa, mas eles eram de Deus e eram de oração. Eles não podiam, com a força do braço, resolver aquele problema, mas eles podiam orar. Tem coisas que você não pode resolver com a sua condição, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com a sua capacidade humana, com os seus recursos, mas você pode orar. Todos podem orar, e eu creio no poder da oração. E eles oraram, e eles invocaram a Deus. E quando ele estava queimando incenso no templo, o anjo apareceu. E quando o anjo apareceu para falar que as orações foram ouvidas, porque Deus ouve as orações. As nossas orações não batem no teto e caem. As nossas orações são ouvidas por Deus, e você tem que crer que as suas orações vão ter respostas. E mesmo vivendo dias difíceis, de desemprego, de dívida, de dificuldades, de lutas, não pare de orar, porque Deus vai responder suas orações. Aí a Bíblia diz assim, parei aonde? Versículo 14, você vê que no 13 diz que ela é dar luz a um filho, e o nome seria como? João. Eles não tinham filho, mas queriam ter. Eu não sei o que você não tem, eu não sei o que você quer ter, mas você pode falar para Deus trazer existência o que não existe na sua vida. Aí a Bíblia diz assim: e terás prazer, e o que? E alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será, não ouvi, grande. Diga: o meu testemunho vai ser grande. Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio de quê? Do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar no 18, mas agora olha para mim. O anjo falou alguma coisa ruim? O anjo só falou coisas o quê? Boas. Era o que ele estava pedindo a Deus. O anjo aparece, ele se assusta, se enche de temor, e o anjo disse assim: não tenha medo não, sua mulher Isabel vai dar luz a um filho, o nome dele vai ser João, só que ele vai trazer muita alegria,
Eu creio que Deus vai fazer acabar esse tempo de tristeza na sua vida. Eu creio que Deus vai te dar muita alegria aqui. Eu creio que Deus tem poder para fazer essa vida triste dar lugar a uma vida muito alegre, muito feliz. Deus tem poder para isso. Agora o anjo foi falando tudo que Deus ia fazer. Era só para ele falar o quê? Amém. Graças a Deus. Está ligado? Você já conviveu com alguém que passou por uma situação que falou besteira e atrapalhou tudo? Que você falou: criatura, pelo amor de Deus, fica calado. Criatura, cala essa boca. Criatura, paciência. Criatura, cuidado com o que você está falando. Já aconteceu isso com você? Estava tudo bem. O anjo estava dizendo tudo o que ia acontecer, mas ele abriu a boca na hora errada para falar as coisas que não precisavam ser faladas. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher o quê? Avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres o quê? Novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu, repete isso aí, que ao seu tempo se hão de cumprir. Olha para mim, por favor. Ele já vinha orando há muito tempo. O filho não tinha nascido, mas Deus tinha um propósito, porque João, esse João aqui é o João Batista. Esse João Batista foi o que preparou o caminho para o Filho de Deus, para o Senhor Jesus. Deus tinha um propósito, e Deus sabia a hora certa de nascer aquele filho, mas ele já vinha orando há muito tempo. E há pessoas que já vêm orando há muito tempo, e elas não sabem esperar o tempo de Deus, e muitas deixam de orar, muitas deixam de crer, muitas acham que está esperando muito, e começam a falar besteira. E quando ele falou besteira: olha, eu sou velho, minha mulher é velha, como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Ela é estéril. O anjo se irou e falou: eu sou Gabriel, você vai ficar mudo, pois você não vai falar até a criança nascer. E durante 9 meses ele ficou calado. Não foi o diabo que fez ele ficar mudo, foi Deus. Por quê? Porque ele falou que não deveria ter falado. Aprenda a policiar o que você fala. Aprenda a vigiar as suas palavras, a pensar antes de falar, para que você não se torne uma pessoa muda dentro da igreja, que não tem testemunho para dar. Que nós perguntamos: tem testemunho? Tem testemunho? Não tem. Será que não é esse o seu problema? Viciado em reclamar de tudo? Será que não é esse o seu problema? Falar coisas que o inferno gosta, que o diabo gosta, mas Deus se ira. Nós, seres humanos, já temos uma tendência para reclamar. Quem começou o jejum de Zacarias hoje já deve ter percebido que você era acostumado a reclamar até por coisas simples, que você hoje se pegou se corrigindo. Ai, meu Deus, já reclamei, está amarrado isso aí, Deus me perdoe. Deve ter acontecido isso com você hoje. Por quê? Porque é natural, é normal o ser humano ficar reclamando por tudo, e o diabo gosta disso, porque não muda. Nós falamos ontem, a pessoa está com calor e ela fica reclamando: que calor, vê se esfria. Quando você fala, você planta. Quando você fala, você dá ordem ao seu corpo. Veja as pessoas que um dia falaram assim: olha, por isso eu não choro mais. Pararam de chorar. Eu não vou atacar mais fulano, beltrano. Conseguiram perdoar. Eu vou perdoar. Ficaram livres do sentimento, ou dos sentimentos.
Mas perceba as pessoas que falam: eu não consigo perdoar. Olha há quantos anos elas são escravas de sentimentos ruins. Olha há quanto tempo o mal faz a festa, porque a pessoa abre a boca para falar besteira. Eu não vendo nada, eu não consigo ir para frente, eu não consigo sair do aluguel, eu não consigo emagrecer, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e toma e não consigo, e acaba não conseguindo. Por quê? Porque você só abre a sua boca para te atrapalhar. Você abre a sua boca para falar besteira e piora a sua situação. E você fica: não, tudo para mim é mais difícil. E cada vez fica mais difícil. Não, porque para mim é tudo mais difícil, porque para mim é tudo mais difícil. Tenha cuidado como abrir da sua boca. Saiba fazer uso da sabedoria do silêncio. Benditas palavras não ditas. Às vezes é melhor não falar do que falar besteira. Quantas pessoas se separaram, quantas pessoas perderam o negócio, quantas pessoas arrumaram a maior confusão, porque abriram a boca em uma hora que não era para abrir a boca. Falaram exatamente o que não era para falar. Isso serve para todos nós. Ele era sacerdote e se esperava mais dele. Se esperava mais dele, e se espera mais de você do que das pessoas lá fora. Se espera mais de você, que se diz uma pessoa de Deus, que se diz uma pessoa de fé. Ontem, um grupo de pessoas da igreja trouxeram um ateu para assistir o culto. E essa família que convidou o ateu para assistir o culto, quando acabou o culto, foram num restaurante, e quando chegou lá, a carne não veio boa, e começaram a reclamar: pô, a carne está muito ruim. Eu também achei, a carne está muito isso, a carne está muito aquilo. Aí o ateu falou: peraí, não foi isso que o bispo ensinou no culto agora? Graças a Deus por essa carne. Vocês não ouviram, não? O que se dizia ateu estava corrigindo aqueles que estavam dentro da igreja. Será que o tempo não está fazendo você se tornar uma pessoa negativa, fraca? Será que o tempo não está levando você a não ter mais a mesma confiança, a mesma fé que você tinha um tempo atrás? Será que você não é um tipo de pessoa que está achando que Deus está demorando demais? Que Deus não te responde? Porque de repente você até ora, mas quando acaba de orar, abre a boca e fica: Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus abençoa todo mundo. Você sabia que tem gente que pensa assim? Escute o que eu vou te falar agora. Tem pessoas que elas chegam a dizer assim: poxa bispo, eu oro por todo mundo e Deus atende. Quando eu oro por mim, Deus não atende. Olha, eu oro pelos outros, dá tudo certo, mas para mim dá tudo errado. Ela crê que ela ora pelos outros e vai funcionar, mas quando ora por ela, ela não tem mais fé. Quer dizer que Deus atende os outros, não te atende. Não te atende porque você colocou isso dentro de você. As coisas que você fala para você mesmo é que fazem a diferença. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. A história de Zacarias, você sabe o que significa o nome de Zacarias? Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. O Senhor se lembrou. Olha para mim, por favor. Deus é Deus que não esquece de nenhuma oração nossa, mas Ele responde no tempo dEle. Ele age da maneira dEle. Ele só não vai deixar de agir se você confiar nele. Estou lembrando aqui de um pastor que falou que entrou no avião, e quando ele sentou na cadeira tinha um homem, sabe aquelas pessoas folgadas que já pega logo, né, todo espaço, e ele já ficou com a mãozinha dele encolhida, porque o rapaz já tomou conta de tudo. Aí ele falou que daqui a pouco ele reclamou, começou uma criança a chorar atrás, e para piorar começou o ar-condicionado a pingar bem onde ele estava.
É exatamente assim que acontece. Parece que não tem como piorar, mas é só reclamar que começa a piorar. Sua vida seria muito melhor se você aprendesse a não reclamar. Se você tivesse cuidado para ouvir só pessoas de fé e não pessoas negativas. Vai nos presídios, eu já estive lá, atendendo as pessoas que fizeram besteira. Gente que disse assim: bispo, eu não ia fazer nada. E um amigo meu falou: você vai deixar assim, vai deixar barato, vai lá e tire satisfação. E acabou em morte. Uma palavra me influenciou. Uma palavra. O rapaz disse que ficou com mágoa do pai, porque ele era adolescente, ele saiu com o pai, e apareceu a mulher, e a mulher perguntou: é seu filho? Ele disse assim: ó, a mãe dele disse que é. Só falou isso. Ele começou a ficar com ódio, com mágoa do pai. Hoje já perdoou, já resolveu o problema dele, mas essa mágoa ficou anos, só por causa de uma palavra. As palavras têm vida. As palavras têm vida. Eu vi o cientista provando no arroz. Eu não sei se você viu esse vídeo. No arroz, despreza um, o outro ele fala só palavras positivas, e o outro ele fala só palavras negativas, todos os dias. E o arroz que eu vi só palavras negativas, apodrecendo. Olha o poder da palavra. Olha como nos abençoa ficar calado. Lembra quando o bispo Macedo foi preso e o repórter perguntou para o bispo sobre aquela situação? Ele disse: não sei porquê, mas tudo coopera para o meu bem, ou para o bem dos que amam a Deus. E tudo cooperou para o bem. Quantos momentos difíceis nós vimos sair da boca do bispo numa reportagem: vai arrebentar. O bispo passando por uma situação crítica, mas dizendo o quê? Vai arrebentar. O diabo fica louco, o inferno fica louco quando ele ataca, quando ele faz de tudo, e da sua boca só sai o melhor, só sai vida. Mas como ele gosta quando qualquer coisinha você começa. Pior são aquelas pessoas quando começam não para mais de falar. Você sai, você volta, a pessoa continua falando. A pergunta é: as palavras que têm saído da sua boca têm te abençoado ou têm te amaldiçoado? Tem te feito bem ou tem te feito mal? O que você fala para você mesmo te abençoa, te fortalece? Você tem aberto a boca para falar: Deus é comigo? Ou você fica: poxa, coitadinho de mim, tenha pena de mim? Você é algum coitado, alguma coitada? Cuidado com esse vício. Cuidado com essa coisa de acordar e que dor, não dormir direito, e não estou bem, e o tempo inteiro não estou bem, o tempo inteiro chamando doenças, o tempo inteiro falando: pô, eu nunca sou curado, Deus nunca me abençoa. Se você continuar assim, sua vida vai ser daí para pior. E não culpe o diabo não, tá? Porque o problema está dentro de você. Você não sabe usar esse poder que Deus te deu para abençoar a sua vida. Aprenda. É difícil, mas nós podemos treinar. Você já pensou um povo que não reclama, como Deus abençoar? O couro está comendo e você está, graças a Deus. Imagine você chegando em casa, depois de um dia difícil, não vendeu muito, não foi como você queria, chegando em casa, cumprimentando sua mulher: e aí, amor? Graças a Deus, vendi nada hoje. E Deus vendo isso, e Deus assistindo isso: graças a Deus, não foi muito legal hoje não, mas vai arrebentar amanhã. Essa é a fé que você tem que ter. Não é fé só para ganhar, não é fé para perder. É fé para quando você passar uma injustiça, você crê que Deus permitiu a injustiça para Ele fazer justiça. Você vive num mundo injusto, você vive num mundo onde tem justiça, e se você não souber trabalhar com isso, você está perdido.
Você vai ficar com suas interrogações, como é que Deus permite isso, como é que Deus permite isso, mas por que está acontecendo isso, e não sai das suas interrogações. Mas quando você é uma pessoa de fé, você sabe, se Deus permitiu injustiça, é porque Ele vai fazer justiça no tempo dEle, e eu vou confiar nele. Eu vou ter fé para ganhar, e vou ter fé para perder. Eu vou ter fé para subir, mas vou ter fé também para descer. Amém? É esse tipo de fé, que não tem nada a ver com emoção, tem a ver com isso aqui, ó, com a certeza de que quem prometeu vai cumprir. Só para terminar, olha o versículo 23, ainda em Lucas 1, versículo 23, põe aí. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, fez o quê? Concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o quê? Fala alto. O meu opróbrio entre os homens. Olha para mim, em nome de Jesus, Deus vai destruir o teu opróbrio, a tua vergonha, a tua humilhação. Deus vai te dar motivo para sorrir. Deus vai te dar alegria no lugar dessa tristeza. Deus vai fazer nascer o que está faltando na sua vida. Ele queria um filho, mas Deus trouxe João, um que fez a diferença. O que você está pedindo, querendo, é muito pouco diante do que Deus vai fazer, porque o que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Mas vê se você entra nesse jejum de Zacarias e começa a acordar e dormir falando o que é bom. Tem gente que já acorda e vai dormir só falando besteira. Vê se você entra nesse jejum e fala para você mesmo: a partir de hoje eu vou parar de ficar preocupado, eu vou parar de ficar ansioso, eu vou parar de entrar em desespero, eu vou parar de ficar nervoso, eu vou parar de ficar chorando por causa disso, eu vou parar de ficar olhando para trás. Determine isso, você vai ver que você vai arrebentar. E quando acontecer coisas que você não entenda, você fala: eu não entendo, mas Deus entende. Graças a Deus por isso. Fique em pé, diga: eu vou arrebentar da tua palavra. Em nome de Jesus, nos oriente. Que essa palavra esclareça o que precisamos entender. Dá entendimento apurado, entendimento espiritual. Porque tem gente intelectual que lê a tua palavra e não entende nada, mas nós queremos entender tudo. Fala conosco e nos fortaleça com essa palavra. Usa a minha boca, meu Pai. Amém. Joel capítulo 1, versículo 10. Acharam? Posso ler? Diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Versículo 17. Pule para o 17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns o quê? Derrubados, porque se secou o trigo. Lê o 18. Como geme quem? O animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixe só a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você poder entender isso aqui. Esse foi um período triste. Esse capítulo 1 de Joel é um período triste, pesado, que o povo de Israel viveu. E tem gente vivendo um período pesado. Escute bem: dentro de casa o clima é pesado, na empresa que não está vendendo nada o clima é pesado. Tem gente que a coisa está pesada para ela, secou tudo, o pasto secou, as sementes apodreceram, não tinha como recomeçar, não tinha como semear, zerou. Sabe quando zera tudo? Sabe quando não tem mais por onde recomeçar? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Estava exatamente assim, sem saída, humanamente falando. Não tinha um homem que pudesse resolver aquilo. Pasto seco, sementes apodrecidas,
e começou a afetar os animais. No passado era diferente, porque a fonte de sustento e de riqueza era agricultura, só agricultura. Hoje, quando mexe no agro, já mexe forte com a humanidade, sim ou não? Quando aconteceu o problema no sul, todo mundo preocupado, porque atingiu o agro, atingiu os pastos, então os animais começam a morrer. Não chovia, e os inimigos vieram com o exército deles e destruíram tudo. A Bíblia fala que o gafanhoto migrador, cortador, destruidor, veio acabando. O que um não destruía, o outro destruía. Uma praga. O povo de Israel estava na contramão de Deus. O povo de Israel estava mal com Deus. Josué ainda alertou o povo de todas as promessas que Deus fez. Deus não cumpriu. Então reconheça Deus, vigie Deus, senão vocês vão ter uma experiência ruim com Deus, de desagrado, de desobediência. Mas o povo falhou. E eu já vi muita gente também falhar nisso. Conquistar e ela não reconhecer que Deus que deu para ela. Conquistar e não permanecer humilde na presença de Deus. E foi perdendo o que conquistou. Não se brinca com Deus. É muito difícil uma segunda-feira que eu não pegue um testemunho de alguém que estava indo bem e de repente quebrou a aliança e afundou, e aprendeu e depois voltou. É muito difícil. Então é um capítulo pesado. Foi um momento muito feio, onde tudo foi indo por água abaixo. Tiveram muitas conquistas, mas foram perdendo tudo. E tem gente que perdeu tudo. E tem gente que não tem capital de giro, tem gente que não tem estoque, tem gente que não tem nada. Tem gente que além de não ter mais nada, foi para empréstimo e não conseguiu se levantar. Olha a situação deles. Agora veja como Deus é misericordioso. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o profeta diz assim, ó: ainda assim, ano que vem, mês que vem, na próxima segunda, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o quê? O vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. O profeta veio mostrando que o problema não estava em Deus. O problema estava no povo. E ele disse: vocês têm uma urgência de se voltarem para Deus. Então agora mesmo se voltem para Deus e rasguem o coração. Se derramem. Não pode ser uma coisa superficial. Deus não quer que você lembre dele só aqui dentro da igreja, só dia de segunda-feira. Deus quer ser o seu Deus todo dia. Deus quer te guiar, Deus quer que você viva para Ele. Deus não quer uma coisa superficial, mentirosa. Olha bem para mim, Deus quer que você viva na presença dEle todo dia, a ponto de quando você orar, você não precisar falar: ó Deus, eu entro na tua presença. Não, eu já ando na tua presença, dirigindo, trabalhando, acordando, dormindo, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Quando a pessoa, ela entende que tudo depende da vida dela com Deus, porque quando você está bem com Deus, você enfrenta lutas, mas você vence. Você enfrenta guerras, mas Ele é com você. Mas quando você não está com Deus, Deus deixa você padecer, só para não perder sua alma, só para você não se destruir. Entenda isso, por favor. Deus é fiel, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é justo. E você sabe quem é você diante de Deus. Eu não sei.
Eu não sei há quantos anos você conhece a verdade. Eu não sei como é a sua vida lá fora. Talvez você esteja semelhante ao povo de Israel nessa situação. E o profeta ensinou o povo a ir fundo em Deus, a se voltar para Deus, a se converter, a largar a vida errada, a abraçar a fé em Deus. E aí no versículo 18, olha que interessante. Então o Senhor se mostrou o quê? Zeloso da sua terra, e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Olha o que ele começou a fazer. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos, não ouvi, envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vós, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Envio, olha para mim, eu envio. Se você se entregar a Deus, se você depender de Deus, Ele tem poder para enviar clientes, enviar negócios, enviar contratos. Ele pode enviar prosperidade, Ele pode enviar, Ele tem poder para resolver o que está travado, para destravar. Ele tem poder para enviar o que você precisa. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele disse: ó, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar para vocês o trigo, o mosto, o que está faltando, eu vou suprir, e vocês vão se fartar. Aí olha o que ele diz no versículo 20: mas removerei para longe de vós o que? O exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para mim, o exército inimigo, que ele não tinha condições de vencer. Sabe aquele problema que você não tem condições de vencer? Sabe aquela dívida que você não tem condições de pagar, senão você já tinha pago? Sabe aquele problema que você não sabe mais o que fazer? Deus está dizendo assim, ó, eu tiro, eu removo. Que Deus remova tudo que não preste da sua vida. Ele tem poder para remover, Ele remove. Que Ele remova tudo aquilo que não preste. Que Ele comece hoje, se você rasgar teu coração nessa santa ceia e se voltar para Ele, que Ele comece hoje a remover tudo que não preste dos seus caminhos, da sua vida, porque Ele tem poder. Mas se você não agrada a Ele, Ele deixa. Ele vai remover, se você se entregar para Ele, porque Ele quer você. Deus quer você. Ele não tem dificuldade para te abençoar economicamente, Ele quer você. Aí Ele diz assim, ó, versículo 21, morra de medo, não é não? Diz o que aí? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha para mim, não tenha medo. Por que, bispo, não tem que ter medo? Porque Deus está com você. Mas o senhor não sabe da minha situação, mas eu sei quem é Deus. E se você sair daqui com Deus, porque aqui a pessoa pode chegar cansada, fraca, mal, mas ela tem que sair com Deus. Se você sair com Deus, então você pode ficar tranquilo, você não precisa temer a nada. Você pode estar numa situação bem complicada, bem difícil, mas Deus vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz, no 22, diz assim, de novo, não tem mais, não é isso? Animais do campo, porque os pastos do deserto vai fazer o quê? Verdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Olha o 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Olha para mim, por favor, o que Ele está dizendo? Fica tranquilo, porque tudo que está seco vai florescer, tudo que está morto vai reviver. Deus tem poder para fazer isso. Deixa as pessoas zombarem, deixa as pessoas criticarem. Você já viu o filme do Bispo Macedo? Ele era muito zombado com a mãozinha dele.
Sabia disso? Era piada. Muita gente zombava, deixa zombar. Hoje quem não quer que ele coloque a mão e abençoe? Quem pode dizer que onde ele coloca a mão Deus não abençoa? Você já ouviu chamar ele de tudo? Vê se alguém chama ele de derrotado. Porque quando você se entrega a Deus, naquilo que você é zombado, é onde Deus te exalta. Naquilo que você é criticado, perseguido, é onde Deus te abençoa. Amém? Ele abençoa. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que eram zombadas quando iam na casa dela por causa dos móveis. Hoje tem loja de móveis. Há quem era zombado porque não tinha fralda para o filho. Hoje tem dinheiro para comprar fralda para o filho. Hoje tem fábrica de fralda. Nós temos pessoas que tinham dificuldades para se alimentar. Hoje tem mercado. Aonde a pessoa era humilhada, hoje Deus exalta. Deixa zombar, porque quem está vendo seco vai ver florescer. Quem está vendo morto vai ver reviver. Em nome de Jesus, diga: quem está vendo, fala aí, quem está vendo minha vida seca, vai ver minha vida florescer. Creia nisso. Aí ele diz assim, versículo 24: e as eiras se encherão de quê? De trigo. E os lagares o quê? Transbordarão de mosto e de azeite. Quer dizer, o que está faltando vai sobrar. O que está faltando vai transbordar. Olha a promessa de Deus, olha como a coisa começa a mudar. Olha o versículo 25: e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora, olha o que ele disse no 25, olha aí o 25, a parte A. E restituí-vos-ei os anos, os o quê? Sabe para quem é isso aqui? Isso não é para você que enfrentou um problema há pouco tempo, não. Isso não é para você que tem pouco tempo que a situação apertou, não. Isso é para você que está vivendo há anos numa situação difícil e Deus está prometendo hoje restituir para você. Isso é para você que está enfrentando, não é uma luta que começou em 2025 ou 2024, não. Você está numa peleja já há 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus está prometendo que Ele vai restituir para você. Amém? Isso é para você, anos. Porque deve ter alguém aqui que há anos está gemendo, mas Deus está dizendo: se você confiar, se você se voltar para mim, eu vou restituir. E olha o que vai acontecer, e, versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis, e depois, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será. Olha para mim, por favor, creia, não vai ser da noite para o dia. Deus ungiu Davi, mas Davi não foi direto para o palácio. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi o homem que passou por muitas coisas. Ele teve que conhecer o deserto, escreveu salmos lindos, mas chegou ou não chegou no palácio? Você vai chegar também. Lembra de José? Ele não saiu do dia para a noite, do sofrimento, do Egito, ou da escravidão, da prisão, para o palácio, para ser governador. Ele passou por muitas coisas, teve prisão, teve injustiça, mas ele chegou ou não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? Chegou. O bispo Macedo um dia falou uma coisa, disse assim: olha, eu não teria estrutura para ter hoje a responsabilidade e o que a igreja é no mundo inteiro no início do meu ministério. Deus sabia que eu não tinha estrutura, e se Deus deixasse, eu ia me perder. Se Deus desse, eu ia me perder. Em outras palavras, que Deus tem poder para fazer tudo num dia só, Ele tem, mas Ele não faz para o nosso próprio bem, senão a gente se perde. Lembra do filho pródigo? E da minha herança, pegou a herança precipitadamente. O que é que ele fez? Gastou tudo e se arrebentou, porque as coisas antes da hora vira maldição, a bênção antes da hora vira maldição. Aprenda a esperar o tempo de Deus.
Se Deus está te preparando, se Deus está te amadurecendo, graças a Deus, espere, porque você vai conseguir chegar lá também. Olha as pessoas que ganham fácil, olha as pessoas que ganham na loto, como o dinheiro entra fácil e vai fácil. Deus nunca vai permitir que as coisas sejam fáceis para a gente, vão ser difíceis, mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós aguentamos o processo, a luta, as dificuldades, crendo na palavra dele, para nós darmos valor em cada conquista que nós conquistamos pela fé. Amém? Aprenda isso. Agora, o melhor de tudo, olha o 28 para terminar. Diz assim: e há de ser que depois, não é antes do arrependimento, não é antes de rasgar o coração, não é antes da pessoa se entregar, mudar, depois derramarei o quê? Meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Óbvio, depois de tudo que eles fizeram, Deus disse: agora é hora de eu dar o meu espírito. Porque só com o Espírito Santo, para você aguentar as guerras, as injustiças, porque Deus pode permitir injustiças. Se Ele quer fazer algo grande, Ele pode permitir. Mas se você tem o Espírito Santo, você aguenta. Você aguenta. Eles estavam apanhando da vida. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador da vida. E quando nos afastamos do Criador, a vida bate na gente. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele supre tudo e dá do Espírito dEle. Amém? Tenha calma. Calma. Bispo, mas até agora nada. Calma. Creia. Foi uma guerra até Davi chegar lá. Foi uma guerra até José chegar lá. Está uma guerra até você chegar nesse patamar que você deseja. Mas fique em pé e diga: eu vou chegar lá.